Bom dia, irmãos em Cristo. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020, mais um dia então para a gente pegar a palavra do Senhor até a sua volta. Hoje o Senhor nos dá essa palavra no livro de Êxodo, a partir do capítulo 35. Deus fala assim: Moisés convocou toda a comunidade dos filhos de Israel. E lhes disse: Eis o que Javé manda vocês fazerem. Vocês podem trabalhar durante 6 dias, e o sétimo dia, porém, é para vocês o dia de descanso solene, em honra de Javé. Quem trabalhar no dia de sábado será réu de morte. No dia de sábado, vocês não acenderão fogo em nenhuma das casas de vocês. Moisés disse para toda a comunidade dos filhos de Israel: Eis o que Javé ordenou: façam para Javé uma coleta. Quem tiver coração generoso, ofereça como tributo a Javé outro ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, vermelha e escarlate, linho fino e pelo de cabra, peles de carneiro curtidas, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o véu de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e peitoral. Todos os que forem habilidosos devem exercitar o que lhe ordenei. O santuário, sua tenda e cobertura, seus ganchos, tábuas, vergas, colunas e bases. A arca irá servir para a arca e seus varais, a placa de ouro e o véu, a mesa com seus varais, todos os seus acessórios e os pães oferecidos a Deus, o candelabro, a iluminação com seus acessórios, as lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso com seus varais, o óleo de unção e a essência de acácias, e a cortina de entrada para o santuário. O altar do holocausto sua com sua grelha de bronze, seus varais, com todos os seus acessórios, e a bacia com sua base. A cortina de porta do átrio, aí extrai também do santuário, a estação do átrio, com suas cordas, as vestes sagradas para o oficial do santuário, isso é, as vestes sagradas para o sacerdote Arão, e as vestes dos filhos dele para o exercício do sacerdócio. Então, toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés. Depois, todos os homens generosos que se sentiam animados levaram tributos a Javé para a obra da tenda da reunião, para ser culto e para vestes sagradas. Chegaram homens e mulheres e entraram generosamente fivelas gigantes, fivelas pingentes, anéis, pulseiras e todo o tipo de objeto de ouro. A cada um os oferecia virtualmente diante de Javé. Aqueles que possuíam levaram púrpura, violeta, vermelha ou escarlate, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, curtidas e ouro fino. Os que desejavam ordenar tributos de prata e bronze levaram a Javé, e quem possuía madeira de acácia levou para os diversos anos. As mulheres habilidosas levaram
o que haviam fiado com suas próprias mãos: púrpura, violeta, vermelho e escarlate, e linho fino. Todas as mulheres, hábeis e dispostas a ajudar, teceram os pelos de cabra. Os chefes levaram pedras de ônix e pedras de engarte para o éfode e o peitoral. Aos aromas, o azeite para a iluminação, para o óleo de unção e para o incenso aromático. Todos os homens e mulheres dos filhos de Israel e que teriam generosidade para contribuir com diversas panelas que Javé havia mandado, com diversas tarefas que Javé havia mandado Moisés fazer. Levaram para Javé sua oferta espontânea. Moisés, diante dos filhos de Israel, Javé escolheu Belisai, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e os encheu de dores sobre-humanas, o sacerdócio e de destreza e habilidade em seu ofício, capaz de fazer projetos em favor de ouro, prata e bronze, de lapidar e engajar pedras, entalhar madeira e realizar todos os tipos de trabalho. Também lhe deu talento para ensinar outros, assim como a Oliabe, filho de Aquizamú, da tribo de Dan. Deu habilidade para projetar e realizar qualquer tipo de obra: borda púrpura, violeta, vermelha, de escarlate, de linho fino, e projetar e realizar todo tipo de trabalho. Agora vamos ao capítulo 36 do livro de Êxodo. Deus fala assim: Bet-Sezel, Oliabe e todos os artesãos a quem Javé tinha dado habilidade e destreza para exercitar os diversos trabalhos do santuário realizaram o que Javé havia ordenado. Moisés convocou Belisel, Olisabe e todos os artesãos aos quais Javé havia dado habilidade e que estavam dispostos a colaborar à execução de projetos. Entregou-lhes pessoalmente todos os tributos de valor dos filhos de Israel para que exercitassem os diversos trabalhos do santuário. Os filhos de Israel, todos os irmãos, continuaram levando coletas e ofertas espontâneas. Um dia, os anciãos que trabalhavam no santuário deixaram os trabalhos e foram até Moisés. Dizer a Moisés: o povo está trazendo mais do que é necessário para realizar os diversos trabalhos que Javé ordenou. Então, Moisés mandou dizer ao acampamento: nem homem nem mulher, que ninguém mais preparou, leve tributos para o santuário. Então o povo parou de levar as coisas, o que havia trazido em mais do que o suficiente para realizar as obras. Todos os artesãos que colaboraram fizeram o santuário das cortinas de linho fino, retorcidos de púrpura, violeta, vermelha e escarlate, com querubins bordados. Cada um tinha 14 metros de comprimento e 2 de largura. Todos tinham a mesma medida. 5 cortinas estavam unidas para a outra, e as outras 5 também estavam unidas entre elas. Fizeram laços púrpura, violeta e laranja, com principalmente cortina que estava na extremidade dos conjuntos, e fizeram o mesmo a franja da cortina que estava à extremidade dos conjuntos. Fizeram 50 laçados nas primeiras obras de 50 lados e extremamente da cortina que estava os outros 50, de modo
que as lacunas correspondentes entre os fizeram também 50 colchetes de ouro e uniram com elas de duas cortinas, de modo que o santuário formava uma unidade. Fizeram também entre peças de pelo de cabra para que servissem cobertura para o santuário. Cada peça media 5 metros de comprimento por dia de largura e 11 para comprimento de 2 de largura de outra peça durante a mesma medida. Uniram 5 cortinas numa peça e cortinas na outra. Fizeram 50 laçadas de largura da primeira cortina, bem na extremidade da primeira cortina, e outras 50 lançadas na franja da cortina de outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, formando assim um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro curtidas e uma cobertura de cintura de couro fino por cima. Fizeram para o santuário tábuas de madeira de acácia para colocá-la em uma posição vertical. Cada tábua tinha 5 metros de comprimento e 75 metros de largura. Cada tábua tinha 2 encluves travados, um ao outro. Fizeram assim com todas as tábuas do santuário. Colocaram no seguinte modo: uma tábua para o lado do Negueb para o sul, e outra tábua dessas fizeram 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua para um dos encaixes. Do outro lado do santuário, do lado norte, ergueram 20 tábuas, sob 40 bases de prata. 2 bases para a tábua, para o fundo do santuário, ao lado da cesta, ergueram suas tábuas. Puseram também 2 tábuas para os cantos do fundo do santuário, fizeram unidas pela parte de baixo até a parte de cima, da altura da primeira. A argola das 2 tábuas formavam assim os ângulos do fundo do santuário. Havia, portanto, 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 para cada tábua. Fizeram também 2 travessas de madeira de acácia para as tábuas de cada lado e 5 para o lado do fundo, do lado do mar. A travessa central ficou numerada da metade das tábuas, atravessando de um extremo ao outro. Revestiram as tábuas com ouro e fizeram de ouro também as argolas, porque passavam com travessas, e cobriram de ouro também as travessas. Fizeram ainda o véu de púrpura, violeta, vermelha e escarlate, de linho fino retorcido. Fizeram nele um bordado com figuras de querubim e o colocaram sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro e provistas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 fases de prata. Fizeram também, para a entrada de tenda, uma cortina de púrpura, violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Assim, suas colunas e respectivos ganchos revestiram de ouro de capitéis, e as molduras, suas 5 bases, eram de bronze. Essa então é a palavra do Senhor no dia de hoje, né? Aqui a gente está no livro, capítulo 35 e 36 de Êxodo, né? Onde o Senhor falou ali da guarda do 7º dia, né? O Senhor fez os céus e a terra e tudo que nele existe em 6 dias. E o 7º dia, que é o sábado, Deus mandou que nós descansarmos, né? Então, o 7º dia é um dia de descanso, um dia de você guardar, de você fazer o bem, né? De você fazer a obra de Deus, de você ajudar o teu próximo, né? E essa é uma ordem perpétua para todos nós. Então, permaneça fiel à palavra do Senhor, né? Cumpra aquilo que Deus manda você fazer, e você será feliz eternamente. Mais uma vez, hoje o Senhor te pergunta: você aceita Jesus como seu único e eterno Salvador da sua vida? Se você aceita, coloque nos comentários, compartilhe essa mensagem para que mais irmãos possam
Morar no céu quando Jesus voltar. Fique com Deus.